Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando, mais uma vez, para compartilhar com você da Palavra do Senhor. O coração está latejando, um desejo enorme de compartilhar com você a Palavra do Senhor. Hoje eu quero falar dentro do tema As Lições do Deserto, baseado em Deuteronômio capítulo 8. Eu tenho certeza que se você nos der atenção, há uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos fazer uma leitura em Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Verso 3, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Baseado nesses dois versículos que estão inseridos no capítulo 8 de Deuteronômio, eu quero falar-lhes dentro do tema As Lições do Deserto. As lições do deserto. Apenas para a gente introduzir o assunto, preciso lembrar que Deuteronômio vem da Septuaginta, que significa segunda lei. Então, a palavra Deuteronômio nada mais é do que a segunda lei. O livro consiste nas mensagens de despedida de Moisés, nas quais ele renovou o concerto entre Deus e o povo de Israel, né, para o bem da nova geração dos israelitas. É preciso lembrar que nesse tempo em que o texto fala, que é Deuteronômio 8, o povo estava no final da trajetória do deserto. Eles estavam terminando o processo, o período dos 40 anos, e agora estão novamente no limiar da terra prometida. Mas é preciso lembrar que essa geração agora já não era mais aquela geração. Muitos deles ficaram no deserto, morreram. Os filhos é que estavam ali e que iriam herdar a promessa de possuir a terra prometida. Então Deus exorta através de Moisés, o povo, a ter em memória os benefícios que o Senhor lhes havia feito ao longo desses últimos 40 anos. Não é? A nova geração, na sua maioria, não tinha lembrança pessoal da primeira Páscoa, da travessia do Mar Vermelho, nem da outorga da lei do Monte Sinai, que tinha acontecido já há muitos anos atrás. Careciam de uma narração inspirada, e mais que isso, né, de um concerto com Deus, da sua lei e da sua fidelidade, bem como de uma renovada declaração de tudo aquilo que Deus esperava do seu povo na terra prometida. Então é nesse contexto que nasce o livro de Deuteronômio escrito por Moisés. Mas o capítulo que eu quero, em rápidas palavras, estudar com vocês, mostra algumas lições que são interessantes. E eu gostaria que você redobrasse a sua atenção para que você pudesse ser edificado através das lições do deserto, que é o tema da mensagem, as lições do deserto. Preste atenção, veja que dentro desse texto eu aprendo alguns ensinamentos. Primeiro, o versículo de número 1 vai dizer: todos os mandamentos que hoje vos ordeno,
guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Aí o versículo 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Qual é a primeira lição? A primeira lição é que o deserto nos ensina a estar debaixo da direção de Deus. Como é que eu provo isso? O versículo está dizendo que o Senhor Deus guiou o povo hebreu no deserto. Essa é uma expressão que eu quero explorar. Ser guiado por Deus significa estar debaixo da direção dele. A boa mão do Senhor direcionando a nossa vida, né, apegado a ele, direcionado por ele, dificilmente nós vamos errar o caminho. Aí você pode perguntar, mas eles não ficaram em círculo muitos anos? Sim, porém, muito embora em círculo, eles estavam na direção de Deus. Porque, do contrário, porque essa era a vontade do Senhor, que eles ficassem no deserto naquele período, por causa de tudo aquilo que eles fizeram lá atrás. Duvidaram da promessa de Deus, né, murmuraram, lamuriaram, reclamaram e tantas outras coisas. Mas veja, amados, nada é melhor do que estar debaixo da direção. E o deserto é, na verdade, um lugar que a gente às vezes não quer estar. Estar no deserto é estar debaixo de prova, de sofrimento, de privacidades. Quando você está no deserto, essa linguagem é uma linguagem bíblica, né? Quem é cristão, quem estuda a Bíblia, conhece essa linguagem. Estar no deserto é estar sob provação. Estar no deserto é estar sujeito às intempéries do ambiente. Você sabe que o deserto, durante o dia, faz muito calor em regiões quentes, né? E à noite, muito frio. Em regiões frias, de igual forma. Então, o deserto fala de privação. Mas o deserto não é lugar para matar as pessoas. O deserto não é simplesmente lugar para judiar das pessoas. O deserto é local de nos ensinar verdades que nós não entenderíamos ou aprenderíamos em outro lugar. É por isso que Deus vai aqui lembrar o povo de Israel acerca das provas, mas das grandes lições que eles aprenderam no deserto. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas na sequência eu dou continuidade à mensagem que tem como tema as lições do deserto. Um minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando dentro de Deuteronômio 8, o tema da mensagem é as lições do deserto. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que o deserto nos ensina a estar debaixo da direção de Deus. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, no versículo 2 ainda, diz assim, a primeira parte eu li, que te guiou no deserto esses 40 anos, para que te guiou durante esses 40 anos para te humilhar e para te provar.
humilhar e provar. Qual que é o segundo ensinamento que eu tiro do deserto? O deserto nos ensina a viver uma vida de humildade. Isso mesmo, de humildade. Veja que o versículo diz que Deus, aqui não é o diabo, aqui não é o homem, aqui é o próprio Deus guiando, mas ao mesmo tempo, querendo ver qual era realmente o coração deles. E aqui, queridos, tem uma verdade que eu vejo como princípio para a vida e explico uma das grandes questões que muita gente fica perguntando. Mas será que Deus permite que um filho sofra? Será que Deus permite que um filho passe por sofrimento? O versículo vai responder a sua pergunta. O versículo diz assim, ó: e eu, Deus dizendo, te humilhei, te provei, com um propósito. Qual era? Saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. Então esse versículo vai me ensinar que quando a gente passa por determinadas provas, e essa prova não é porque a gente procurou com a nossa própria mão, não é porque a gente fez a coisa errada, né? Porque aqui o povo padeceu porque eles erraram. Agora, muitas vezes a pessoa faz certo e é aprovado. E Deus prova. Por que Deus prova? Porque Deus quer ver o que está dentro do nosso coração. Então, quem sabe você está passando por um momento de prova? Sabe qual é o conselho que esse servo lhe dá? Não murmure, não reclame, não lamurie. Pelo contrário, glorifique a Deus, exalte a Deus, engrandeça a Deus. Por quê? Você pode estar sendo provado. E aqui é de fundamental importância que você passe no teste. Você precisa passar no teste. Nós precisamos passar no teste. E quando se passa no teste? Quando Deus olha para o nosso coração e Ele vê a nossa vida alinhada à vontade dEle, mesmo na adversidade, mesmo no deserto. Pois bem, então o deserto nos ensina a estar debaixo da direção de Deus. O deserto nos ensina a viver uma vida de humildade, mas quer um terceiro elemento? Uma terceira grande lição? A terceira grande lição eu vejo no verso 3. O versículo 3 ainda continua dizendo, e te humilhou e te deixou ter fome. Isso fortalece o que já acabamos de dizer no segundo versículo, mas o versículo posterior diz, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceu, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, qual é a terceira grande lição do deserto? O deserto me ensina a viver uma vida de dependência e de provisão. Dependência e provisão. É isso que Deus fez. Deus provou? Provou. Deus humilhou? Humilhou. Deus permitiu que eles passassem por dificuldades? Permitiu. Mas em todo momento Deus estava lá sustentando eles com o maná. E o texto diz que em alguns momentos Deus até mudava o gosto, o sabor do maná. Em algum momento parecia como que mel fresco. Em outro lugar, azeite fresco. Para quê? Para que eles pudessem se alimentar e através daquele maná fizesse o pão, fizesse o bolo, fizesse a comida básica deles do deserto. Então veja, amados, que o deserto nos ensina, o tempo da provação, o tempo da adversidade, nos ensina a viver uma vida de dependência e de provisão. E os versículos posteriores vai dizer uma coisa que eu acho lindo, eu particularmente acho extraordinário. Olha o que a Bíblia vai dizer, e é Deuteronômio que está dizendo. Não é? O versículo 4 diz, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Que coisa linda! Deus preservou até a roupa desse, sabe que é uma pessoa usar roupa por muito tempo? Como foi isso? Não sei, mas eu creio que a Bíblia é verdade. Aqui está dizendo que Deus realizou um grande milagre. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Isso aqui tem dupla aplicação, eu posso entender
de que aquela roupa foi preservada ou que Deus não deixou faltar roupa. Entenda como você quiser. O que Deus está dizendo é que Deus cuidou deles no deserto. Então, se você está passando por um momento difícil, irmão, descanse. Deus vai cuidar de você. Deus não vai permitir que você seja provado além da sua força, da sua capacidade. Eu tenho dito isso para muitas pessoas que passam por provas e já disse isso para mim mesmo quando também me vi provado. Deus não vai permitir que eu seja provado acima da minha força, mas fiel é Ele que com a provação também vai abrir a porta de escape para que eu possa suportar. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então, querido irmão, o deserto me ensina a viver uma vida de dependência e provisão. Os versículos diz isso. Os versículos diz isso. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial. Na sequência, no último bloco, eu vou fechar essa mensagem que tem como tema as lições do deserto. Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estou falando sobre Deuteronômio 8, versículo de 1 até o versículo de número 4, eu li até agora. E o tema é as lições do deserto. Fechando esse bloco e essa programação, eu gostaria de mostrar a você nos versículos 7 e 8 uma outra coisa. O deserto nos ensina a viver uma vida de prosperidade. Olha que coisa. Olha o que está escrito no versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Então olhe para cá. Veja com muita atenção o que Deus tem a dizer. Por que às vezes Deus permite a gente passar por provações? Por que antes de ser abençoado, Deus permite que a gente passe por muitas adversidades e por provações, para que a gente saiba viver uma vida na prosperidade. Geralmente pessoas que nunca teve problema, nunca sofreu, nunca passou dificuldade, né? São pessoas perdulárias, são pessoas que esbanjam, são pessoas que jogam fora. Você já viu uma pessoa que passou muita privação na vida, início da vida, jogar comida fora? Pôr muita comida no prato e deixar aquele tanto de comida jogar no lixo? Mas se você já viu pessoas que nunca teve dificuldade, nunca passou por privação, sempre teve fartura, a pessoa come só um pouquinho, enche o prato, depois joga aquele tanto de comida fora, enquanto outros estão passando fome. Então, quando você é aprovado, você está sendo pedagogicamente ensinado a viver uma vida de prosperidade quando a bênção chegar. Então, vida de prosperidade. Versículo 8 diz assim, ó: a terra que eu dou para vocês é uma terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e de mel. Verso 9, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Aleluia!
Deus está dizendo, vocês passaram por dificuldade, mas agora vocês vão herdar aquilo que eu prometi para vocês. Vocês vão entrar na terra prometida. E quem conhece a Bíblia, lendo Josué, o livro de Josué, você vai ver a conquista desse povo. Você vai ver esse povo conquistando a promessa. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse que vai fazer, ele faz. E ele fez. Ele colocou o povo naquela terra, uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, larga, espaçosa e muito fértil. Então o deserto nos ensina uma vida de prosperidade. Mas encerrando, diz assim também o verso 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Qual é a lição que eu tenho aqui? Linda. Prepara para glorificar a Deus. O versículo diz que quando vocês estiverem possuindo a terra, vocês devem lembrar. Eu aprendo aqui que o deserto nos ensina a viver uma vida de gratidão. Essa é a palavra, gratidão. Vou ler novamente o versículo. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, diz o Senhor, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que o Senhor te deu. Guarda-te para que não esqueças do Senhor, teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as suas ovelhas, e acrescentado a prata e ouro, e se multiplicado tudo quando tens, se não eleve o coração, ou o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse texto precisa ser praticado por cada um de nós, e meus irmãos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que só lembra de Deus na prova, só lembra de Deus no deserto, mas quando chega o tempo da bênção, o tempo da prosperidade, do crescimento, da abundância, aí ele esquece do Senhor. E Deus está aqui lembrando, através de Moisés, o povo. Eu estou colocando vocês na terra, mas de antemão estou dizendo, não esqueçam de mim. Não esqueçam dos meus ensinamentos. Não esqueçam das verdades que eu lhes estou ensinando. Porque em fazendo isso, vocês terão vida longa, vocês terão vida próspera. Mas se não fizerem, vão perder a bênção. Isso aqui é princípio. Para todos nós. A lição é para Israel, mas pode ser aplicada na minha vida, na sua, na nossa vida. Que você possa ser grato, viva uma vida de gratidão. Eu luto cada dia para não esquecer de onde saí, quem eu era, quem eu sou, aonde eu estava, onde eu estou, o que eu fazia, o que eu faço. Para quê? Para que isso proporcione ao meu coração gratidão. Gratidão. Quem não esquece as suas origens, jamais será ingrato. Agora, tem muita gente que esquece de onde estava, de onde saiu, quem era e o que é. Isso é terrível, porque se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos soberbos, avarentos, arrogantes e presunçosos. Portanto, esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês. As lições do deserto são justamente esta. O deserto nos ensina a estar debaixo da direção de Deus. O deserto nos ensina a viver uma vida de humildade. O deserto nos ensina a viver uma vida de dependência e provisão. O deserto nos ensina a viver uma vida de prosperidade. E o deserto nos ensina a viver uma vida de gratidão. De gratidão. Mas o segredo é não esquecer os ensinamentos que o Senhor deu, e isso você vê do versículo 19 e o versículo 20. Se você esquecer o versículo, será, porém, que se de qualquer sorte te esquecer do Senhor teu Deus, e se ouvires os outros deuses, e a eles servirem, e te inclinares perante eles, eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Eu prefiro ficar com o Senhor agradecido, porque é assim que eu vou continuar vencendo. Vamos orar. Querido Pai, nós nos elevamos diante do Senhor em oração nesse momento,
para te fazer um pedido. O pedido é que o Senhor nos ensine a viver uma vida de agradecimento, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Eu acabei de mostrar sobre as lições do deserto e mostrar tudo aquilo que o deserto nos ensina. Pai querido, que nós saibamos viver uma vida para o Senhor. Eu quero orar por esse irmão, por esta irmã que está passando por esse momento difícil, numa linguagem cristã, que está passando pelo deserto. Que ele possa ser ajudado, Pai. Conforme o texto diz, cuida de cada um, ajuda, prospera, acima de tudo, cuida, Pai. Mas para aquele que já saiu do deserto e que está desfrutando um momento bom da vida, Deus não permita que nós sejamos ingratos, que nós possamos viver uma vida de gratidão, reconhecendo o Senhor, vivendo para o Senhor, glorificando o Teu nome. Esta é a nossa oração feita no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé e a minha expectativa é de que Deus tenha lhe abençoado. Guarde essa palavra no seu coração. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, o deserto é um lugar de passagem. Você não estará sempre no deserto. Deus vai continuar cuidando de você como cuidou do povo de Israel. E pode ter certeza que a vitória chegará em completo para a sua vida. Quero me despedir do ouvinte, seguidor do nosso programa. Quero lembrar que, acima de tudo, Deus está querendo te abençoar. Eu quero me despedir, desejando uma semana maravilhosa e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Você lembra daquele versículo? A bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.